creio que Deus é poderoso para, no mês de dezembro, que a gente possa chegar aí nos 300, em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus? Hoje é a nossa terceira semana de 7 semanas de campanha de fé. Eu quero que você esteja bem atento à palavra de hoje. Abra comigo em Romanos capítulo 5. O tema de hoje é reinando em vida. Reinando em vida. Romanos 5:17. Diz assim: porque se pela ofensa de um só, ou pela transgressão de um só, o apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola aos Romanos, ele está falando aqui de Adão, que lá no jardim do Éden, juntamente com a esposa dele, Eva, eles comeram do fruto da árvore que Deus tinha dito que não era para que eles comessem. Então eles transgrediram o mandamento de Deus, eles pecaram contra Deus. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, então ele diz, porque pela ofensa, ou se pela transgressão de um só, a morte reinou por esse, então através de Adão, entrou a morte na humanidade, e a morte reinou por meio de Adão, e tem reinado até hoje. Ela tem dominado sobre a sociedade. Se há uma certeza que a gente tem hoje, é a certeza da morte. Que um dia morreremos, né? Mas ele está falando aí de 2 tipos de morte. Ele está falando da morte física, mas também ele está falando especialmente da morte espiritual, ou da morte do espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, ele diz, pela ofensa de um, a morte reinou por esse. E aí ele diz, se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Esse versículo é muito poderoso, irmãos. E esse versículo tem muito a nos ensinar. Esse versículo, ele está aqui para fazer diferença na vida dos filhos de Deus. Se você fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, você recebeu esta abundância da graça e o dom da justiça, que está dizendo aí neste versículo aí de Romanos 5:17. Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu esta abundância da graça e do dom da justiça. Mas este versículo não para aí. Ele continua dizendo que você reinará com Jesus Cristo. Ele está dizendo no finalzinho do versículo, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A versão que está ali em cima está dizendo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Jesus viveu como homem, aqui na terra, morreu, ressuscitou, subiu aos céus novamente, e desde então, ele está assentado no trono de glória e de justiça, reinando sobre toda a terra, sobre todo o universo. Então, querido, esse versículo está dizendo que os filhos de Deus reinarão com Cristo. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, reinarão aonde? Reinarão quando? O que você acha dessa pergunta? É ensinado que nós reinaremos com Jesus durante o milênio. Quem já ouviu isso? Que reinaremos com Jesus na eternidade. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas não é toda a verdade. Outros ensinam que nós reinaremos no céu. Isso também é verdade? Sim, é verdade. Mas não é toda a verdade. Nos 2 cenários,
no milênio ou no céu, ou por causa do ensinamento errado, ou por falta do ensinamento correto, a impressão que se tem é que nós não podemos esperar muita coisa dessa vida. E tem gente que está esperando reinar com Cristo um dia. Mas eu quero dizer para você, quero que você escute bem isso. No momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já começa a reinar com Cristo aqui na terra. Você não precisa esperar a eternidade. A mensagem que eu trago para você hoje, querida, é essa. Pode aplaudir, aplaude bem forte. Sabe por quê? Porque a mensagem que um dia reinaremos com Cristo, ela traz uma impressão que não é bíblica. Ela diz, olha, você pode ser salvo, tudo bem, você um dia vai reinar com Cristo, você um dia vai estar com Deus na eternidade, mas você precisa continuar a ser governado nessa terra pelo diabo, através da doença, da pobreza, do medo, da escravidão, da ansiedade. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não precisa passar pela vida dessa forma. Você não precisa viver uma vida aos trancos e barrancos, até que um dia finalmente você entra no céu e aí tudo muda. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está dizendo nesse versículo, olha novamente para ele, 5,17 de Romanos, diz que nós reinaremos em vida. Em vida. Nesta vida, com Cristo Jesus. Esse é o nosso direito. Essa é a promessa da palavra. Vamos ver o que está dizendo aí de novo, o versículo? Eu quero ler novamente com você, porque eu quero que isso fique bem fixado na sua mente, no seu coração. Diz assim, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou como rei por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinam como reis no reino da vida. Reinam como reis no reino da vida. Ou seja, nós devemos reinar aqui e agora. Fala comigo assim, aqui e agora. Fala de novo, aqui e agora. A ideia de reinar, o que ela traz para nós? Ela traz para nós a palavra reis à nossa mente. A palavra reinar, ela traz com ela a ideia de governar, de ter domínio e de ter autoridade. Agora a pergunta é, aonde que os reis governam? Em que lugar os reis governam? Aonde que os reis governam, queridos? Em seus reinos, em particular. O rei de um determinado país, de uma determinada nação, ele governa sobre aquela nação, sobre os limites daquela nação. Sim ou não? E Paulo está dizendo aqui que nós reinamos em vida. Nós reinamos em vida. O que quer dizer isso? Que nós temos autoridade. A partir do momento que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe a autoridade de governar e de reinar e de ter domínio nessa vida, na vida que você tem hoje, na vida que você tem aqui agora, e não no futuro, um dia. Mas hoje, agora. Fala comigo, hoje e agora. Mas aí alguém pode dizer assim, bem, eu não vejo muitas pessoas reinando e governando em vida. Sabe por quê? Uma razão para isso é que esta verdade, ela não tem sido proclamada e não tem sido ensinada como deveria, ou as pessoas não têm estudado a palavra de Deus como deveria estudar. Tem um profeta na Bíblia chamado Oséias, que ele diz o seguinte, no capítulo 4 de Oséias, no versículo 6,
Ele diz assim: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabe por que muitos cristãos não estão reinando com Cristo? Porque não tem o conhecimento. Porque não tem o entendimento daquilo que Jesus fez em plenitude. E é isso que nós precisamos compreender. Note que esse versículo de Oséias não diz que os pecadores são destruídos por falta de conhecimento, mas diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Não é o pecador, é o povo de Deus. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Fala comigo assim, irmão. Misericórdia. Tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Isto implica que se o povo de Deus tivesse conhecimento de quem eles verdadeiramente são em Cristo, de quem Deus é, e os direitos e os privilégios do seu domínio, não seriam destruídos. Porque, querido, é para você estar reinando com Cristo agora, now. É para você estar reinando com Cristo agora. O reino de Deus começa no momento que você aceita Jesus, no momento que o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Sabe, uma razão pela qual Satanás é capaz de reinar e de governar com frequência na vida de muitos crentes. Governar e reinar na vida de crentes, bispo? Sim. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Infelizmente, muitos crentes têm sido dominados, governados por demônios. Sabe por quê? Porque esses crentes não reconhecem a autoridade que foi dada a eles. Não têm o conhecimento completo, pleno, daquilo que Jesus fez por eles. E isso é digno de misericórdia mesmo. Isso é digno de chorar diante de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade eterna. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é o alimento do nosso espírito e da nossa alma. Quando Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, é porque muitas vezes o povo de Deus não está se alimentando da palavra de Deus. Você está se alimentando da palavra de Deus, querido? Você se alimenta da palavra de Deus todos os dias? Você vai para a palavra de Deus todos os dias? Olha também o que diz em 2 Coríntios, segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, 17. Olha que palavra, o que diz esse versículo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, esse alguém deveria estar reinando com Cristo, neste mundo, governando, reinando em vida, juntamente com Cristo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela está aqui à nossa disposição, e ela é poderosa para mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos trabalhar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente pense como Deus pensa, para que a gente faça escolhas como Deus faria, para que a gente tenha atitudes que Deus teria. Para isso nós temos que mudar a nossa mente, os nossos pensamentos. Sabe, quando o homem se encontra com Deus, o espírito do homem que estava morto é vivificado, recebe vida de Deus. E aquilo que havia morrido estava em estado insensível, de dormência, de insensibilidade, volta a viver. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ele está insensível à voz de Deus, indiferente à voz de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, quando ele encontra com Deus, de uma forma intensa,
ele recebe vida de Deus. É por isso que nós precisamos encontrar com Deus sempre. Não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, é sempre. Fala assim, eu preciso encontrar com Deus sempre. Fala para o seu irmão, se você tiver a liberdade, você precisa encontrar com Deus sempre, meu irmão. Não é só de vez em quando não, amém? Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele vive errante, ele vive na melancolia, ele vive na insatisfação, ele fica dependente deste mundo caído. E esse mundo não tem nada de bom para nós. Mas aquele que recebe Jesus Cristo, recebe vida plena, recebe paz, recebe alegria, recebe o poder de Deus. Glória a Jesus. A alegria verdadeira está em Cristo. Aquele que está em Cristo tem que ter a alegria de Cristo, a vida de Cristo na sua vida, e reinar com Cristo. Sabe, o estar em Cristo, que Paulo disse lá aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, o estar em Cristo é a experiência que nós chamamos de novo nascimento. Novo nascimento. É aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O espírito dessa pessoa, ele renasce. Estava morto, mas renasce por meio de Cristo. Então a primeira experiência que uma pessoa precisa é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a primeira experiência que uma pessoa precisa. Após essa experiência do novo nascimento, né, quando ela recebe Jesus, então ela nasce de novo. Ela nasce espiritualmente falando. E após essa experiência do novo nascimento, a pessoa precisa dar um segundo passo, que é o batismo nas águas. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 5. Se não nascerdes da água e do Espírito, não podereis ver o reino de Deus. Você escutou? Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito é o toque do Espírito Santo na nossa vida, e a gente converte e aceita Jesus. E a água é o batismo nas águas. Por que as pessoas precisam se batizar nas águas? Porque o batismo é o selo da nossa morte e da nossa ressurreição. Quando nos batizamos nas águas, queridos, nós estamos passando pela mesma experiência que Jesus passou, porém, de forma espiritual. Jesus passou literalmente, ele foi morto naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você se batiza nas águas, você fez uma decisão por Jesus, você vai às águas, você é sepultado, depois que você sai das águas, você é ressuscitado, para viver em novidade de vida e para reinar com Cristo. Quantos querem reinar com Cristo? É pelo batismo nas águas que nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É como se você estivesse junto com Cristo na cruz, morrendo para a velha vida de pecado, mas ao mesmo tempo ressuscitando para uma nova vida com Ele, onde você vai reinar com Cristo nessa vida, hoje. Hoje, não é amanhã não, não é quando você morrer não, é agora, é hoje. Após o batismo nas águas, é necessário você andar com Deus. Fala comigo, andar com Deus. Como que você anda com Deus? Por meio da oração diária e por meio da leitura da palavra de Deus diariamente e da frequência regular aos cultos. Participar de uma célula também é muito importante. Para quê? Para que você possa desenvolver a sua espiritualidade, para que você possa crescer em Cristo e para que você possa então entrar na posse de reinar em vida com Cristo. Reinar em vida com Cristo.
O diabo, querido, ele sabe que você se tornou uma nova criatura quando recebeu Jesus. E ele não vai ficar de braços cruzados, batendo palma para você. Que bom, Demétrio aceitou Jesus, parabéns, Demétrio. O diabo não vai fazer isso não, irmão. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai provar você. Vou ver se ele ficou crente mesmo. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E o Espírito Santo pegou ele e levou ele para o deserto. Isso está lá, eu não vou ler, porque é um texto longo. Mateus capítulo 4, você pode ler lá na sua casa, do verso 1 ao verso 11. Jesus é levado para o deserto, e é o Espírito Santo que leva ele para o deserto. E lá no deserto, ele é provado pelo diabo, ele é tentado pelo diabo. O diabo tenta Jesus. Se você é filho de Deus mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. Estou vendo aí que você está com fome, tem 40 dias que você não come, você está nesse jejum aí. Aqui, ó, manda essas pedras virarem pães. Mas olha a sutileza de Satanás. Olha o que ele fala para Jesus. Se você é filho de Deus mesmo. O diabo faz isso com a gente, ele lança um pensamento. Se você é crente mesmo, faz isso, ou faz aquilo, ou deixa de fazer isso. Ele usa um amigo, ele usa uma pessoa para falar para você uma palavra, para confrontar você e para trazer uma interrogação na sua mente, colocar uma dúvida na sua mente, se você realmente é de Deus, se aquela experiência de ter vindo na frente, aceitar Jesus, recebido a oração, ido para uma cela, se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo mudou alguma coisa. O diabo, ele é mentiroso, e ele é enganador, e ele é ladrão. Ele quer roubar a experiência que você teve com Jesus, irmão. Ele quer colocar interrogação na sua mente. E sabe como que ele vai fazer? Provavelmente, parentes, amigos, familiares, irão te criticar, irão zombar de você, irão te questionar, agora você é crente mesmo? Vão te perseguir, só porque você se tornou cristão. Só porque você se tornou cristão. Isso vai provar você. Mas aí que você vai precisar de ajuda, de estar na igreja, de um líder mais maduro te acompanhando, um líder que possa tirar suas dúvidas, te ajudar, pegar você pela mão e te ajudar. Esse é o processo que todos nós passamos. Eu passei por isso. Quando eu me converti, glória a Deus, eu tive líder que cuidou de mim, que me ensinou a ler a Bíblia, que me incentivou a ler a Bíblia, e graças a Deus que eu ouvi e fui ler a Bíblia, e Deus trabalhou a minha vida, e o Espírito Santo trabalhou a minha vida, e já se passaram 40 anos, e eu estou aqui firme e forte, porque o Senhor tem me sustentado, amém, querido? Mas essas pessoas que vêm provar você, na verdade, não é eles que estão fazendo isso, e sim, os espíritos que estão por trás deles. Porque o diabo não vai te provar aparecendo na sua frente de chifre e de garfo. Porque se ele aparecer na sua frente, irmão, eu tenho certeza, primeiro você desmaia. Depois talvez você converta de verdade. Porque você vai ficar com tanto medo, que você vai falar, não, se eu não converter, eu estou no sal. Não, eu estou no fogo. Não, eu estou no garfo, eu estou lascado. E aí você vai se converter mesmo. Mas não, ele não aparece assim. Ele aparece através de um amigo, de um amigão. Ué, você virou crente agora? Que isso, cara? Logo você, eu nunca pensei que você... Até parece que você ficou crente, é como se você tivesse pegado uma doença contagiosa. É como se agora você se tornasse um assassino, um bandido. Você virou crente. É como se você que tivesse errado e eles estão tudo certo. Mas o diabo, ele tem esse poder, ele torce as verdades para enganar a gente. Então não caia nessa armadilha não, amém, irmãos? O importante é que você entenda, entenda que o inimigo vai te provar e Deus vai permitir. Agora, não fique com problema com seus familiares, não, com seus amigos, não. Ore por eles, que o Espírito Santo vai agir na vida deles.
O Espírito Santo pode até te usar. E sabe o que mais Deus vai usar você para poder alcançar os seus amigos, os seus familiares, as pessoas próximas de você? Mais do que nunca, mais do que a sua pregação, o seu testemunho. Porque quem conhece a gente melhor do que nosso parente? Pai, mãe, irmão. Ou os amigos, né, aqueles amigos de rocha. Quem conhece a gente melhor do que eles? Quando eles verem que você mudou, quando eles tentarem você e você não mudar de opinião e não retroceder, daqui a pouco, eles estão te observando, daqui a pouco eles vão falar, olha, eu quero isso que você tem. Você mudou e eu estou percebendo que você mudou para melhor. Amém ou não amém? Ele já foi derrotado por Jesus na cruz. E nós o derrotamos em nome de Jesus. Querido, se você não andar com Deus diariamente, você não terá força para vencer esses espíritos malignos. E não terá força para lavar a poeira desse mundo que fica impregnada na gente. Esse mundo tem uma poeira que impregna as nossas vidas, pensamentos, músicas do mundo. De repente você nem está ouvindo, mas um vizinho está tocando uma música ali, um carro passa tocando uma música, aquele trem prega que nem chiclete na cabeça da gente. Daqui a pouco você está assim batendo o pezinho e lembrando daquela música, daquela letra, daquele ritmo. É o capeta, sai capeta! Sabe por quê? Porque a música mexe muito com a gente. Irmão, crente, eu estou falando isso aqui de um carro que passa, de um vizinho que toca, porque eu acredito que, como cristão, nenhum de vocês aqui escuta música do mundo, né? Porque você pega lá seu celular e põe, né? Porque você vai ver lá uma música do mundo. Eu acredito nisso, amém? Estou certo? Porque o crente não pode escutar a música do mundo. Por quê? Porque quem que compõe a música do mundo? É um endemoniado lá que está na droga, na hora que ele está em transe lá na droga, ele compõe uma letra lá e tal, aí ele canta, põe um ritmo lá, porque o diabo, ele era o regente do louvor no céu. Ele caiu, mas ele não perdeu a capacidade. E muitas pessoas fazem pactos com o diabo para fazer composições de músicas e compor canções, e cantam, e muitas pessoas vão naquela onda de baixo. Aquilo ali é uma influência demoníaca. Músicas malignas que vão influenciar você e que vão roubar de você a sua autoridade para estar reinando com Cristo. Você está entendendo isso, irmão? O mundo espiritual é tudo que nos cerca. Então vamos tirar essa poeira da nossa vida. Como que nós tiramos essa poeira? Andando com Deus. Fala comigo, andar com Deus. Andar com Deus. Fala assim, eu quero andar com o Senhor. Jesus, eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Se você andar com Cristo todos os dias da sua vida, querido, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar com Cristo. O próximo passo a ser dado é receber o batismo com o Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. Buscar, o batismo com o Espírito Santo é bíblico. Você precisa desejar, e você precisa buscar intensamente o batismo do Espírito Santo com fé. Se você não é batizado no Espírito Santo ainda, não fala em línguas ainda, querido, você precisa ter essa experiência, você precisa buscar isso. Buscar esse batismo em oração, na sua casa, nos cultos. Você precisa vir para o culto com essa expectativa. Na hora do louvor, você precisa estar louvando a Deus. Não abre o olho, não olha para um lado, não olha para o outro, não fica conversando. Fecha o olho e fala, Espírito Santo, eu quero receber o enchimento do Senhor. Me batiza, Espírito Santo, com o teu fogo, com o teu poder, com o teu amor. Enche-me da tua presença, transborda na minha vida. Eu quero falar em línguas. Eu quero falar em línguas, eu quero ter o teu fogo na minha vida. Então, queridos, você precisa criar uma expectativa no seu coração.
Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja algo, a gente tem que trabalhar uma expectativa. Porque às vezes as pessoas falam, eu quero, mas é um querer assim, que elas não estão movendo uma unha para conquistar aquilo. Quando você quer, você precisa trabalhar uma expectativa no seu coração. Orar, fazer um jejum por isso. Às vezes a gente faz jejum para trocar de carro, né? Para aumentar o salário, para um emprego novo. Jejum para ter uma namorada, para ter um namorado, para casar. Não tem nada errado com isso, querido. Mas só que você está fazendo jejum para as coisas materiais. Faça jejum também para ser cheio do Espírito Santo. Aliás, o primeiro que deveria ser na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo. Para que vir ao culto para você tenha um outro sentido. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, vir à igreja para mim, querido, é um prazer. Se eu ficar em casa, eu estou pecando. Tem culto, eu fico em casa, pecado. Mas não é ninguém que vai acusar você, é você mesmo que vai ter essa sensação. Eu não posso ficar em casa. A pessoa cheia do Espírito Santo quer estar na igreja, quer estar com os irmãos. Não tem culto agora, ela tem um momento de oração dela. Quando ela não está trabalhando, ela tem força para evangelizar, ela tem ousadia, ela tem intrepidez, ela tem coragem de Deus dentro de si. Isso é reinar, amém? Isso é estar reinando com Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 4 e no verso 5, você encontra Jesus instruindo os discípulos para esperar em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. É muito importante. Jesus, ele falou, olha, fiquem em Jerusalém até que sejam batizados do Espírito Santo. Ao 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, depois que ele ressuscitou já, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Verso 5. Pois João batizou com água, João Batista, o profeta, mas dentro de poucos dias, Jesus disse, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe o que eles fizeram? Foram para o cenáculo e foram orar e ficaram 40 dias orando. Até cumprir o dia de Pentecostes. Jesus, depois de ressuscitado, queridos, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias. E aí depois, nesse momento aqui, depois de 40 dias, Jesus foi levado aos céus. Se você ler o capítulo 1 do livro de Atos, você vai ver o momento que Jesus começa a subir, e os discípulos olhando Jesus subir, e até que ele desapareceu nas nuvens. E ele está sentado com Deus, com o Pai, à direita, no trono de glória, desde então. Aleluia. E o batismo do Espírito Santo é para você. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de ser batizado no Espírito Santo. Querido, ser batizado no Espírito Santo é ser cheio de Deus. Não tem que ter medo. Tem que ter expectativa e desejo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Por que Jesus deu essa ordem aos discípulos? Porque Jesus sabia que a intrepidez e a fé total vem às nossas vidas somente quando nós somos cheios do Espírito Santo. Depois que aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, queridos, eles ficaram ousados, eles ficaram valentes. Logo no capítulo seguinte, no mesmo capítulo, aliás, que é Atos 2, que eles foram batizados, Pedro, com toda a ousadia e intrepidez, ele começa a pregar em Jerusalém e 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Por que a pregação de Pedro foi tão ungida para converter 3.000 pessoas? Porque ela estava carregada da unção de Deus. Os objetivos do batismo com o Espírito Santo são de nos dar poder para testemunhar de Cristo aos outros, para fortalecer o nosso homem interior, o nosso espírito, e para liberar na nossa vida os dons espirituais de Deus. Nos dar ousadia para pregar a palavra aos outros, fortalecer o nosso homem interior, curar as nossas dores e liberar os dons espirituais. Essas 3 experiências, elas vêm à nossa vida a partir do momento em que nós somos incendiados, queimados pelo fogo
do Espírito Santo de Deus. Querido, se você não tem essa experiência, busque isso. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Poder e intrepidez para falar de Jesus com ousadia, sem vergonha. O poder do Espírito Santo vai quebrar toda a timidez na sua vida, para levar Cristo aos outros e para ser testemunha de Jesus. Poder para vivificar o homem interior que está dentro de nós, o Espírito que está dentro de nós, e a nova vida que flui em nossa vida, fazendo novo tudo que era velho na nossa vida e na nossa história. Quantos querem essa transformação de Deus na sua vida? Para concluir, eu quero ler o Salmo 92:12 com você. Diz assim: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Esse versículo está nos falando da aliança com a casa de Deus, que é a igreja. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano, plantado aonde? Plantado aonde, igreja? Fala forte, plantado aonde? Não, espera aí. Vamos lá de novo. Plantado aonde? Vou ajudar vocês. Coloca aqui para mim, Salmo 92:12. Vocês vão ler. Vocês vão ler. Próximo aí, o 13. Plantados aonde? Então vamos lá. 1, 2, 3. Não. Vamos ler desde o início lá. Você vai florescer se você estiver plantado na casa do Senhor. Pergunta para o irmão Celado, você entendeu, irmão? Isso é ter aliança com a igreja do Senhor Jesus. É ter aliança com a casa de Deus. Deus nos quer plantados na sua casa, como discípulos, aprendendo e crescendo sempre. E assim Ele nos fará florescer, amadurecer no reino e produzir muitos frutos para Deus. Frutos que glorificarão a Deus e que serão bênção na nossa vida. Agora, querido, a decisão é pessoal. Só você pode decidir. Cabe a você decidir se você vai reinar com Cristo desde hoje ou não. Faça um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso com Deus, que você quer reinar com Cristo a partir de hoje. Quantos querem fazer esse compromisso? Fique de pé, feche aí a sua Bíblia, feche a sua agenda. Reinando em vida. Reinando em vida. Você pode começar a reinar com Cristo agora. Deus quer que você esteja reinando. Não é na eternidade, é agora, porque você já aceitou Jesus. Agora, se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, querido, você pode aceitar Jesus hoje à noite, você pode recebê-lo no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus está aqui, você não está vendo Ele visivelmente, mas Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Ele está vendo o seu coração. Talvez tenha alguém aqui que ainda não fez essa aliança com Jesus, de entregar a vida para Ele, e você pode aceitar Jesus hoje, convidando Ele com uma oração simples. Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje eu quero andar com o Senhor, eu quero ser nova criatura, e eu quero reinar com o Senhor. Nós falamos aqui do novo nascimento. Aceitar Jesus é nascer de novo, é você nascer para Deus, é você nascer do Espírito. E aí você vai se batizar, você vai andar com Deus, você vai para revisão de vidas, você vai para o Instituto de Vencedores, você vai se tornar um discípulo, você vai receber o Espírito Santo, e você vai ser uma bênção.
primeiramente para você e também para outros. Feche os seus olhos, meu querido. Inclina a sua cabeça. Nós estamos nesse culto de campanha.